ao estudo do Evangelho de São João, Carta do Apóstolo João, primeira carta do Apóstolo João, capítulo 4, tá? Relembrando aos irmãos que nós estamos trabalhando o Novo Testamento, versículo por versículo, e tem sido uma bênção, tanto para os que ouvem, quanto para aqueles que têm a oportunidade de ministrar, de dar as aulas. Todos nós temos sido edificados de maneira gloriosa na presença do Senhor. Então, vamos estar lendo João, capítulo 1 João, capítulo 4, e depois nós estaremos comentando. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Vou repetir, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual somos nós também nesse mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena.
e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. O pensamento do apóstolo João, ele está, em suma, está falando a respeito do amor. O pensamento dele, a linha de raciocínio dele é uma linha que está baseada no amor. O amor de Deus para conosco e o amor, de nós para com os nossos irmãos. E o capítulo 4 ele é praticamente uma continuação do capítulo 3. E se você tiver interesse em rever a aula do capítulo 3, você pode estar acessando aí pela AdSES, pela página da AdSES. Você volta uma semana atrás e tem lá o link do vídeo da EBD do domingo passado. Você pode estar ali acompanhando, para que você esteja mais contextualizado, dentro do pensamento do autor e daquilo que nós estamos comentando. Tá bom? É muito interessante nós vermos, no capítulo 4, ele vai falar sobre falsos espíritos e falsos profetas. E isso logo após o último versículo do capítulo 3, que é o versículo 24 do capítulo 3, em que ele fala do Espírito que está conosco. Porque o Espírito de Deus é a forma como nós conhecemos e sabemos que o amor de Deus está em nós, porque Deus nos deu do seu Espírito. Porque o Espírito Santo está com a sua igreja, o Espírito Santo está conosco. E por isso, meus irmãos, o apóstolo João faz essa menção no versículo 24. Ele diz, no versículo 24 do capítulo 3, E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então o apóstolo João faz essa menção a respeito do Espírito Santo. E agora no capítulo 4 ele já parte para falar dessa espiritualidade na igreja. E ele vai citar agora para que os crentes não devem crer, não deviam, crer em qualquer espírito. Vou ler novamente o capítulo 4 aqui para que nós venhamos entender melhor. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis os espíritos de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então eu li 3 versículos aqui do capítulo 4, e é interessante nós entendermos que no primeiro século não era diferente como hoje, a questão de falsos ensinadores, falsos profetas, é algo que sempre existiu, Então não é algo peculiar só da nossa geração, só da nossa época, não.
em todas as épocas sempre houveram falsos ensinadores e falsos profetas. E o apóstolo João faz esse alerta para a igreja, e é importante nós aqui lembrarmos, que foi dito na outra aula, que o apóstolo João era o último apóstolo vivo quando ele escreveu essa carta. Então, o peso dessa responsabilidade de escrever a igreja de Deus era um peso muito grande, porque das testemunhas oculares e que eram apóstolos, só tinha ele. Então a autoridade de apóstolo, ele era o último que tinha essa autoridade para a igreja. E o que estava acontecendo no primeiro século é que muitos falsos ensinadores estavam entrando na igreja e estavam tentando corromper o ensino apostólico, né? O ensino dos apóstolos, estava sendo minado por esses falsos ensinadores e falsos profetas. Quando nós vemos os escritos de Paulo, nós vemos o apóstolo Paulo o tempo todo trabalhando contra as heresias que estavam entrando na igreja. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, quando Paulo escreve aos Coríntios, né, nós vemos essa preocupação do apóstolo Paulo em combater as heresias, em combater os falsos apóstolos, em combater os falsos mestres. E não mudou, né? Esse bombardeamento, esse ataque contra a igreja de Deus, essa investida do inferno contra a igreja, ela continuou. E quando nós chegamos já no final do primeiro século, que é a época quando o apóstolo João escreve os seus escritos, né, esses ensinamentos estão a todo vapor contra a igreja, os falsos mestres e os falsos apóstolos, a todo vapor. Se Paulo combateu na maioria dos seus escritos contra os ensinamentos dos falsos apóstolos e daqueles que eram judaizantes, ou seja, eles queriam pegar a religião judaica e toda a tradição judaica e introduzi-la no meio do evangelho, distorcendo, deturpando o evangelho, acabando com a consciência livre que os crentes, principalmente os gentios, tinham para com Deus, tentando destruir a liberdade cristã que esses irmãos possuíam, minando e falsificando, diluindo o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então, na época do apóstolo Paulo, aproximadamente 2, quase 3 décadas antes do apóstolo João, o apóstolo Paulo lutava contra os judaizantes, contra esses falsos mestres que vinham, dizendo-se que eram judeus, que eram detentores da teologia, da verdadeira teologia, e vinham distorcendo o evangelho de Jesus Cristo. Já agora, aqui nos escritos do apóstolo João, nós vemos João trabalhando contra um ensinamento que teve origem no dualismo, pelo menos influência do dualismo, que deu origem ao gnosticismo e ao docetismo, que eram heresias, ensinamentos heréticos, que ensinavam que Jesus Cristo não tinha vindo ao mundo em carne. Eles negavam a encarnação do Verbo. E eles negavam por causa da concepção que os gregos tinham a respeito do relacionamento entre a espiritualidade e a matéria. Então, entendia-se que a matéria era má, a essência da matéria, ou seja, o corpo humano e qualquer outra matéria, ela em sua natureza era algo mau, e que todos os espíritos eram emanações de Deus, e que quanto mais próximos de Deus os espíritos fossem emanados, mais puros eles eram, e quanto mais distantes dessas emanações aconteciam, menos puros esses espíritos eram, até chegar na matéria que era considerada totalmente má. Então é só para os irmãos terem um entendimento do tipo de pensamento que
influenciavam essas pessoas, esses falsos mestres. Então era impossível eles conceberem e entenderem, por exemplo, que Deus, que é puro, né, é santo, é transcendente, é um ser superior, pudesse, né, assumir uma forma humana que para eles era considerada má. Então o que eles ensinavam? Eles ensinavam que as aparições de Jesus Cristo eram como se fosse um holograma ou uma ilusão. Em termos bem leigos, é como se Jesus Cristo fosse a aparição daquilo que muitos entendem ser um fantasma. Eles viam, era uma forma que parecia um ser humano, eles tinham ali, eles conviviam, tinham comunhão, conversavam, tudo o que acontecia, porém não era um corpo humano de verdade. Era apenas uma ilusão, era uma aparição, mas não em forma de carne, não em forma corpórea de um ser humano. Então estava aí, essa é, né, o ensinamento que eles ensinavam e estavam introduzindo esse ensinamento na igreja de Deus. Tá? Então é por isso que nós vemos João sendo tão enfático no capítulo 4, dizendo: amados, não creiais em todo espírito. Nós lemos no versículo 23 que o Espírito Santo é a prova da presença do amor de Deus para conosco. Como que nós vamos ter certeza disso? Ora, Ele deu o seu Espírito para nós. O Espírito Santo está conosco. Essa é a prova. Então, era para se entender que todo cristão possuía, né, no nosso caso, trazendo para os nossos dias, era para que nós entendêssemos que todo cristão possui o Espírito Santo de Deus. Porém, João abre uma exceção aqui por causa de um grande problema. Por causa dos falsos ensinos no meio da igreja e por causa do espírito maligno que atua tentando minar o verdadeiro ensino do Evangelho. Não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, João dá um ensinamento para a igreja, mostrando para eles que a maneira mais fácil deles desmascararem esses falsos profetas, esses específicos que estavam perturbando a igreja de Deus com o ensinamento de que Jesus Cristo não havia vindo em carne, era provar os espíritos. Porque qualquer espírito que não confessasse a encarnação do Verbo, qualquer espírito que não aceitasse, que não ensinasse que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito era falso. Esse espírito é o espírito do anticristo e não deveria se dar atenção, não deveria se acreditar nesses falsos profetas. É muito importante que nós venhamos a ter essa compreensão, porque aqui João está demonstrando o cuidado que a igreja deveria ter com os ensinos, o cuidado que a igreja deveria ter com a doutrina. Então, deveria se tomar muito cuidado e deveria se fazer prova, deveria se submeter à prova todo e qualquer ensinamento. E nesse caso específico, tá, se uma pessoa estiver ensinando, essa pessoa tem que ser submetida ao crivo das Escrituras Sagradas. Por quê? Quando nós vamos no Evangelho de João, no capítulo 1, tem ali o que nós chamamos de prólogo, ou seja, de introdução ao Evangelho de João. E ali ele vai dizer que no princípio, Jesus Cristo, no princípio, ele era o Verbo.
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E ali vai dizer que nele estava a vida, Ele era a luz dos homens, e lá quase no final do bloco ele vai dizer assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o que eu quero frisar com vocês aqui é que o que o João estava dizendo para ele é o seguinte: já nos Escritos, já no Evangelho, está dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, ele assumiu uma forma humana. É muito importante que nós venhamos entender do porquê que ele veio e assumiu essa forma humana, que é as dúvidas, né, que pairam na mente de muitos cristãos, é porque Deus quis se identificar conosco. E para que nós também tenhamos total identificação para com Deus. Então ele veio e assumiu a forma de ser humano. Ele sentiu o que nós sentimos, né? Então isso está falando sobre a humanidade de Jesus Cristo, que era plenamente homem e plenamente Deus, né? É um grande milagre, uma maravilha, algo de extraordinário. É a doutrina, né, que nós chamamos de encarnação do Verbo, ou seja, Deus deixa a sua glória na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e ele assume a forma de ser humano, ou seja, ele vem e ele encarna, ele nasce, é concebido pelo milagre, pelo poder do Espírito Santo, e ele nasce de forma virginal e sem ter nenhum pecado. Ele nasce e assume a forma de ser humano, para que nós tenhamos total identificação com ele, tá? Então, esse é o ensinamento do Evangelho. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Então, se esse ensino fosse negado, ele deveria se ter o entendimento que esse ensinamento, qualquer ensinamento que negasse essa verdade bíblica, essa doutrina bíblica, deveria ser considerado como um falso ensinamento, e que aquele espírito não era o Espírito de Deus, mas é o espírito do anticristo, ou seja, o espírito do maligno, o espírito que opera no mundo. No versículo 3, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, que já ouviste, que há de vir e que já está no mundo. É importante que nós compreendamos isso aqui também, é porque a Bíblia fala no anticristo como sendo uma pessoa, no singular, e a Bíblia fala dos espíritos de anticristo, né? Então João está se referindo, ele está dizendo o seguinte: vocês bem sabem que o anticristo vai vir, mas o seu espírito, ou seja, os espíritos do anticristo, ou seja, os espíritos malignos que operam já estão no mundo. Então, nós possamos ter essa compreensão e façamos esse discernimento. Essa é uma área escatológica, né? A Bíblia Sagrada diz que haverá um período em que o anticristo, ou seja, um homem, né, chamado pela Bíblia de anticristo, ele vai se manifestar no mundo, e ele vai enganar as nações, e ele vai causar uma grande perseguição contra a igreja de Deus, contra o Evangelho de Jesus Cristo. Então esse homem é uma área escatológica, né? Há profecias bíblicas falando a respeito disso. Então João está dizendo aqui: vocês já ouviram falar que o anticristo vai vir, e ele virá, tá? Mas os espíritos do anticristo, ou seja, os espíritos malignos que já operam no mundo, já estão indo, ou seja, já estão preparando todo o cenário para que o anticristo possa assumir. E nós temos compreendido que muitas profecias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo já se cumpriram, tá? E uma delas
várias delas, né, são de que haveria fomes, que haveriam guerras, rumores de guerras, haveriam esfriamento no amor, haveria pestes em vários lugares. Então, irmãos, praticamente se nós ligamos o noticiário, né, das TVs ou ligamos nos rádios de notícias, nós ficamos estarrecidos em ver que o cumprimento das profecias estão aí, né? A Bíblia vai dizer que nos últimos dias os homens ficariam aterrorizados com o bramido das ondas do mar, né? Nós vimos aí no passado muito recente o que estes tsunamis ocasionaram, ou seja, grandes ondas que invadiram o continente, né? Invadiram os países, ceifando dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas em vários continentes. Nós ouvimos falar de terremotos, né, que causaram grande destruição, grande mortandade. Quando nós ouvimos falar do amor se esfriando, poxa vida, nós ligamos o noticiário, nosso coração ele se entristece, dá uma certa agonia de ver como que o ser humano perdeu a sua afeição pelo próximo, ao ponto de nós vermos que uma própria mãe é capaz de abandonar um filho numa lata de lixo, pais que matam seus filhos, filhos que matam os pais, ou seja, dentro daquilo que era para ser uma entidade mais forte, mais blindada pelo amor, um elo de amor mais fortalecido, nós vemos como que a família está sendo destruída em vários exemplos, ou seja, o amor que se esfria. Agora você imagina o amor no mundo, daqueles que não têm parentesco, daqueles que não se conhecem, como que esse amor é frio, como que esse amor é distante. A Bíblia vai dizer que haverá fomes em vários lugares. E eu me lembro de uma reportagem no advento daquela guerra que ocorreu, em que os Estados Unidos atacou o Afeganistão, e aqueles mísseis caríssimos eram lançados, e uma investida que foi dada, onde mais de 100 mísseis foram lançados, e era um alto valor daqueles mísseis, e fizeram uma estimativa do valor que foi gasto naquele ataque. Foi um valor financeiro, né, tão alto, que dava para poder saciar a fome das pessoas que não tinham o que comer no mundo durante um ano. Ou seja, não se gasta dinheiro para matar a fome de um ser humano, mas gasta-se dinheiro para fazer a guerra. Então isso aí é um retrato do esfriamento do amor que já está assolando o mundo. Então, irmãos, tudo isso são profecias, são as profecias, né, que estão se cumprindo já nos nossos dias. Uma delas é sobre a manifestação do anticristo, porque ele há de se manifestar no mundo, e os espíritos do anticristo já estão preparando o caminho para ele, e muito em breve a igreja vai conseguir reconhecer esse anticristo que há de se manifestar no mundo. Todos nós devemos estar atentos e ligados a todos estes sinais. O versículo 4, ele vai dizer: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, mais uma vez aqui, João vai fazer um contraste entre os que são de Deus e os que
não são de Deus. Quando João diz assim, vós já os tendes vencido, ele está dizendo que a igreja de Deus estava batalhando contra os falsos ensinos, contra os falsos profetas, e esses não estavam conseguindo permanecer no meio da igreja de Deus. Então, por isso que João vai dizer, vós já os tendes vencido, porque eles são do mundo, e só aqueles que são do mundo vão dar ouvidos para eles, porque os que são de Deus vão dar ouvidos à palavra de Deus. Uma outra forma interessante de nós podermos compreender, e nós podemos identificar quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Porque o filho de Deus, os filhos de Deus não ouvem as palavras de heresia, as palavras dos falsos ensinadores. Os filhos de Deus não vão atrás dos falsos ensinos, não vão dar ouvidos para eles, porque eles possuem o Espírito Santo. É muito interessante que João encontrasse das duas formas, como se fosse o inverso também. Assim como os filhos de Deus não suportam ouvir os falsos ensinos, os filhos do mundo, aqueles que estão no mundo e pertencem ao mundo, também não suportam e não conseguem ouvir o ensino da verdade. Os filhos de Deus não ouvem eles porque são de Deus. E os filhos do mundo não nos ouvem porque são do mundo. Estão em trevas. Quando nós voltamos lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, Jesus vai dizer para os fariseus: vocês não conseguem me ouvir porque vocês pertencem ao mundo. Por isso vocês não conseguem ouvir a minha voz. Todo aquele que ama a Deus ouve as minhas palavras. Por isso vocês não conseguem me ouvir, porque vocês não são de Deus. Numa outra ocasião, Jesus vai falar que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem, e eu conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a minha voz. Aí ele vai virar para os fariseus e vai dizer assim: é por isso que vocês não me ouvem, porque vocês não são minhas ovelhas. Parece uma palavra dura, mas não é questão de ser palavra dura, é questão de ser a verdade. Então, quando nós vemos pessoas que não suportam ouvir o Evangelho, não suportam a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada ela nos dá uma margem muito sólida e segura para entender que essas pessoas não são de Deus. Essas pessoas estão seguindo o curso do mundo. Essas pessoas vão ouvir palavras do mundo, coisas concernentes aos interesses mundanos, mas não vão conseguir ouvir, compreender, aceitar e acreditar na palavra de Deus, se o Espírito Santo não conceder a eles. É por isso que nós entendemos que os filhos de Deus possuem o Espírito Santo, porque essa é a obra do Espírito. O que o Espírito faz? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que as pessoas do mundo não conseguem compreender, não conseguem discernir as coisas de Deus, a menos que o Espírito Santo vá até essa pessoa e possa estar dando a ela essa compreensão, dando a ela essa capacidade de compreender e aceitar a palavra de Deus, porque é o Espírito que comunica a vida primeiramente. Fora disso, é impossível. Então,
O espírito que está no mundo é o espírito do anticristo, que não aceita as coisas de Deus. Ainda ontem eu estava assistindo alguns vídeos de alguns comentaristas falando a respeito, falando contra esse jejum que foi proclamado não apenas no Brasil, mas é no mundo, tá, irmãos? Tem pessoas que estão achando que isso é só no Brasil. Não é só no Brasil, é no mundo todo. Os cristãos estão jejuando, pedindo a misericórdia de Deus, uma graça de Deus para o cessamento desta pandemia. E eu vi muitas pessoas condenando o fato de a igreja se reunir e proclamar um jejum, o fato de que muitos políticos, inclusive o presidente do Brasil, ter aderido a este propósito de jejuar e orar em prol não apenas da nação brasileira, mas contra essa enfermidade. E o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: as pessoas que comentaram a respeito disso, muitos eram ímpios. E do ímpio a gente até entende, porque são do mundo, não conseguem compreender as coisas de Deus. Aí a gente até entende do porquê há o deboche e do porquê há a crítica destrutiva. Não conseguem compreender as coisas espirituais. Não estou aqui dizendo que, por exemplo, o presidente da República seja alguém que seja espiritual, ou que seja exemplo, ou que tenha essa autoridade. Não, ele apenas ouviu um pedido, e ele acatou esse pedido como sendo mais um em que vai clamar a Deus por misericórdia. A minha estranheza não é com a questão teológica, se o presidente tem autoridade espiritual para isso, se não tem, uma questão completamente secundária no atual momento em que nós vivemos. E quando isso parte de cristãos, é aonde vem a minha preocupação. Vem a minha preocupação. As pessoas parecem que estão mais preocupadas com formalismos e legalismos do que com a graça e com a misericórdia de Deus. Não estou dizendo que este é esse caso, mas pode vir a ser o caso de que muitas pessoas possam vir verdadeiramente a converter o seu coração a Deus através desse ato que está sendo realizado no Brasil e no mundo. Se as pessoas não estão conseguindo enxergar nas autoridades políticas, na medicina, ou em qualquer outra autoridade humana, a solução para esta crise, qual é o problema das pessoas buscarem em Deus a solução? Qual é o problema das pessoas buscarem em Deus um socorro para essa situação? Na pior das hipóteses, falando como se fosse um descrente, na pior das hipóteses, se não fizer bem, mal também não vai fazer. Na pior das hipóteses, um pensamento descrente, que mal haveria? Pior é mentir, pior é enganar o povo, pior é desviar dinheiro público, pior é ver como estão os sistemas de saúde no mundo todo. Pior é acreditar na força do ser humano e virar as costas para Deus e ignorar que qualquer que seja a ciência, qualquer que seja a sabedoria, qualquer que seja a tecnologia, tudo provém da graça de Deus sobre a humanidade. E eu quero acreditar que esse evento que está sendo realizado
exista algo de espiritual nisso. Não estou dizendo que a pandemia vai cessar, mas estou dizendo que muitos corações serão quebrantados. Muitos corações já estão quebrantados. Aqueles que outrora estavam murmurando, que outrora estavam escarnecendo, que muitos daqueles que outrora brincavam com as coisas de Deus, hoje estão apavorados, buscando em Deus misericórdia. Então, há um lado positivo em tudo isso. Eu, como cristão, como alguém que crê no poder de Deus, creio também na sua soberania. Creio que Deus é poderoso para glorificar o nome dele e cessar essa pandemia, e os homens reconhecerem que foi depois de uma oração que esse mal cessou no mundo. Mas creio também que Deus é soberano para fazer a sua vontade, e que provavelmente essa pandemia possa ser a mão de Deus, o agir de Deus punindo, que seja juízo de Deus contra a humanidade, porque a humanidade merece. Então são duas posições que podem estar acontecendo, e seja lá qual for a vontade de Deus, vou glorificar o nome do Senhor, vou exaltar o nome do Senhor, mesmo estando passando por dificuldades e provações. Essa paralisação, por exemplo, pegou a vida de muita gente de surpresa, inclusive a minha. Foi um impacto, uma pancada direta. Todos estamos sofrendo, todos estamos passando dificuldades, mas nós vamos continuar glorificando o nome do Senhor, porque Ele está sentado no trono, porque Ele reina, porque Ele governa. Tudo está nas suas mãos. E o que de pior pode acontecer contra a vida de um crente é o crente morrer. E se ele morrer, como disse o apóstolo Paulo, a morte para mim é lucro, porque significa estar com Deus. Então, meus amados, que nós não venhamos a ter nenhum temor diante desse momento difícil. Nós venhamos ter fé em Deus, acreditando que o amor de Deus está em nós, que o Espírito de Deus está conosco. E, voltando ao que eu estava dizendo, vi muitas pessoas debochando e criticando. E eu pensei em meu coração, poxa, não era melhor orar do que apenas criticar? É melhor orar. Aqueles que estão me assistindo aqui, que possam talvez ser contrário a essa posição, né? Quem é o presidente para poder pedir? Irmãos, não foi um decreto, não foi uma imposição, foi um pedido. Foi um pedido. Em vez de criticar, vai orar, vai jejuar. Se você não acredita no jejum, só ora. O jejum, irmãos, já que eu estou falando nesse assunto está martelando aqui em mim. O jejum não é para Deus, o jejum é para nós. O jejum é para humilhar o nosso corpo, para que nós estejamos em humilhação diante de Deus. Faz parte do quebrantamento. Isso é para nós, para que nós possamos mostrar para Deus que estamos nos humilhando na sua presença. Quem sabe o Senhor possa atender o nosso clamor e o nosso pedido. Nós, versículo 6, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, irmãos, é isso, tá? Nós devemos provar todos os Espíritos. E a forma que nós devemos provar, se um pregador, se um pastor, se alguém que é líder de uma religião, de uma igreja ou de um movimento que seja, se ele é de Deus ou não, a maneira como nós devemos provar é através da palavra de Deus, pelo crivo da palavra de Deus. Se ele ouve a palavra de Deus, em
então ele é de Deus. Se ele não ouve a palavra de Deus, se ele não segue a palavra de Deus, significa que ele não é de Deus. Então que nós estejamos atentos aos falsos ensinos, principalmente nos nossos dias, em muitas denominações, como seria bom, poder reverberar com o apóstolo João e dizer assim: vocês já os tendes vencido, ou seja, vocês já têm vencido os falsos profetas e os falsos ensinadores. Mas essa não é a realidade de todas as igrejas, de todas as denominações, porque muitas denominações estão contaminadas pelos falsos ensinos, porque há muitos falsos pastores, muitos falsos mestres que se deixaram levar pela ganância, se deixaram levar por teologias humanistas, teologias que focam apenas prosperidade, apenas conforto nessa vida, e se venderam, deixaram o Evangelho de Deus ser diluído, ser adulterado em prol de um ministério, em prol de um ministério reconhecidamente entre os homens, um ministério que seja não fracassado, mas um ministério que venha a ser reconhecido, venha a ser próspero, um ministério diante dos homens que venha a ser aplaudido, venha a ser elogiado. E por isso se venderam, por isso deixaram o Evangelho ser diluído, deixaram e introduziram ou permitiram que fossem introduzidas em suas igrejas doutrinas que não passam pelo crivo da palavra de Deus. Tá, meus irmãos? E esse é um grande alerta para a igreja de Deus que nós fazemos. A palavra de Deus faz esse alerta, e é muito importante que você, meu irmão, que você, minha irmã, que tem o Espírito Santo de Deus, se você está nessas igrejas, em alguma dessas denominações, que você consiga identificar os falsos ensinamentos, os falsos mestres, os falsos pastores, que você consiga identificar. Se você tem o Espírito de Deus, você irá identificar. Se por acaso tem uma dúvida em teu coração e você não sabe se você está seguindo algo que é correto ou não, dobre o seu joelho, se derrame diante do Senhor e peça a Deus orientação. Vá ler a palavra de Deus. Tudo aquilo que for pregado no altar, tudo aquilo que for falado no culto, tudo aquilo que os pregadores disserem, que os pastores ensinarem, vá conferir na palavra de Deus se assim é mesmo. Quando os missionários chegaram em Bereia, a Bíblia vai dizer que aqueles que se converteram em Bereia foram mais excelentes do que todos os outros, porque tudo que era pregado, eles iam nas Escrituras conferir para saber se era assim mesmo. Que nós venhamos seguir esse exemplo, e tudo que for pregado, tudo que for ensinado, inclusive os louvores, tudo que for cantado, que for louvado, deve se passar pelo crivo das Escrituras Sagradas, pois que também tem muitos falsos ensinamentos que estão sendo introduzidos na igreja através dos cânticos, através das músicas. Cânticos com uma instrumentabilidade linda, cânticos com ritmos bonitos, envolventes, que trazem emoção para a vida da pessoa, que mexe com o emocional, mas que distorcem a palavra de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Todos os ensinamentos devem ser provados, ou seja, devem ser testados, e o crivo é
a palavra de Deus, devem ser submetidos à análise da palavra de Deus. Uma coisa que me chama a atenção é que não são todos os casos, mas na maioria das vezes que ocorre um falso ensino, preste bem atenção no que eu estou dizendo, na maioria das vezes em que ocorre um falso ensino, não estou dizendo que são todas as vezes, mas na maioria das vezes em que ocorre um falso ensino, é porque pegaram-se versículos isolados e criaram em cima deles um conceito ou um ensinamento herético, deficiente, para a igreja de Deus, para poder desviar a igreja do verdadeiro caminho. Então, é onde vem aquele jargão máximo, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, tome muito cuidado, toda vez que você vir um ensinamento que vem em cima de um único versículo, não estou dizendo que esse ensinamento necessariamente por isso venha a ser heresia, mas tome-se cuidado, porque as heresias, elas partem desse princípio, de se pegar textos isolados. E como então nós fazemos para refutar isso? Leia todo o contexto. Se alguém mandar você ler e basear um ensinamento, uma pregação em um único versículo, leia o capítulo todo. Leia tudo que está escrito antes, leia tudo que está escrito depois. Se possível, leia todo o livro, para que você tenha uma noção da ideia do autor, do que está sendo falado como um todo. Só em fazer isso, você já vai conseguir derrubar aí mais de 90% dos falsos ensinos. Fica essa dica, fica esse conselho. Assim como João falou, provai os espíritos, porque está escrito que Jesus Cristo veio em carne, e qualquer um que naquela época confessasse que Jesus Cristo veio em carne, esse era de Deus. Qualquer ensinamento que dissesse que ele não veio em carne, não é de Deus, mas é o anticristo, é o espírito do anticristo. E assim também nós, qualquer ensinamento que distorcer a palavra de Deus, que não esteja embasado na palavra de Deus, não é o Espírito Santo de Deus, mas é o Espírito do anticristo. E que nós venhamos ter essa consciência e esse entendimento. Nos versículos que se seguem, no versículo 7 em diante, João vai falar sobre o amor, e eu não vou me ater muito a esse tema, porque já foi tema do capítulo 3 que nós temos na última aula. Então eu vou falar alguma coisa, mas aqueles que quiserem saber um pouco mais e ter um pouco mais de entendimento, faça aquilo que eu orientei a vocês. Volta, vai lá no outro vídeo, 1 de João, no capítulo 3, e lá vai estar falando mais sobre o amor. Versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aqui, uma das formas de nós conhecermos se uma pessoa é de Deus ou não é através do amor. Em muitas traduções da Bíblia, a palavra amor em várias passagens, em várias partes, está sendo colocada como caridade, tá? Porque a caridade, ela é o amor em prática, é o amor em ação, é o amor sendo demonstrado através de obras, tá? Então, quando eu digo obras aqui, eu estou incluindo tudo, tá? Então, irmãos, nisso a gente conhece qualquer que é nascido de Deus, qualquer que ama a Deus. Para sabermos se o amor de Deus está nele, sim ou não, a maneira como ele vai demonstrar isso é amando o seu próximo, tá? E isso é muito interessante. Nós vamos estar vendo um pouco mais nos versículos seguintes.
João vai dizer lá no versículo 9, lembrando aos irmãos que lá no capítulo 3 nós já falamos bastante a respeito disso também. Lá no versículo 9 vai dizer: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, irmãos, o amor de Deus foi um amor manifesto. Em concordância com aquilo que já foi ensinado no capítulo 3, o amor não pode ser da boca para fora. O amor não pode ser só de palavras. Dizer eu te amo é muito fácil. Difícil é provar que ama. Difícil é provar que ama. Então o que o João está dizendo aqui é que o amor de Deus se manifestou para conosco, em que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Ou seja, não foi algo da boca para fora. E o amor de Deus no ato, a demonstração do amor de Deus no ato de enviar o seu Filho Jesus Cristo, é o ápice do amor. É o que há de mais alto. É o que há de mais sublime. Nada pode ser comparado ao amor de Deus que foi demonstrado. Ou seja, não foi da boca para fora. Não foi apenas de palavras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, se ficasse só nisso, não teria validade. Se ficasse só nessas palavras, porque Deus amou o mundo, seria vazio. Mas Deus amou o mundo e provou o seu amor, enviando o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. E nisso está no amor de Deus, em que não tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Uma coisa interessante aqui é que muitas pessoas não entendem o propósito do sacrifício de Jesus Cristo. Uma certa feita, eu estava conversando com uma moça que era adepta de uma religião de bruxaria. E nós éramos colegas de trabalho e em algumas oportunidades nós podíamos conversar. E ela, sabendo que eu era cristão, ela fez questão de demonstrar ali que ela era contrária ao meu conceito de fé, ao meu entendimento de fé. E eu perguntei para ela por quê. E um dos conceitos dela é que Jesus Cristo fracassou. Se Ele é o Filho de Deus e veio para salvar o mundo e mataram Ele, então Ele fracassou, porque Ele não salvou o mundo, mas mataram Ele. Então é esse tipo de conceito que muitas pessoas não compreendem. O porquê que isso aconteceu, eu já ouvi crentes dizendo: mas para que isso? Se Deus é poderoso, Ele podia apenas instalar o dedo e fazer toda essa obra. Não precisava de toda essa mecânica e tudo. E todo esse tipo de questionamento parte de várias partes da ignorância do ser humano. A ignorância do ser humano, ela tem etapas, né, pastor Alex? Alguns menos ignorantes, outros muito ignorantes, ao fato de não compreenderem. Lembrando, irmãos, que as coisas de Deus são definidas espiritualmente. Eu falei isso no começo desse estudo, de que o Espírito de Deus é quem convence o homem.
do pecado, da justiça e do juízo. Se não houver essa ação do Espírito Santo, é impossível para o homem compreender o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Nós sabemos que a humanidade ela encontra-se na posição caída diante de Deus, por causa do pecado original. Adão, sendo o representante da raça humana, ao desobedecer a Deus, lançou toda a raça humana na condenação eterna. E lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, ali existe a primeira menção à vinda de Jesus Cristo para poder resgatar a humanidade. Quando foi dito que da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. E ali é uma menção à pessoa de Satanás, ao que foi feito contra a humanidade, lançando a humanidade num status de inimizade contra Deus. E por que isso? Porque o homem, o ser humano, foi criado originalmente bom, e Deus todos os dias tinha comunhão com ele. A Bíblia vai dizer que o Senhor descia até o jardim do Éden e conversava com o homem todo o finalzinho da tarde. Mas a partir do momento que o homem pecou e desobedeceu a Deus, essa comunhão foi quebrada e o homem foi expulso da presença de Deus por causa do pecado. E muitas pessoas podem pensar, como já me indagaram, mas por que Deus não tolerou? Por que Deus não relevou? Há um princípio em Deus que nós não compreendemos. Muitos compreendem, mas muitos têm dificuldade de compreender. É porque Deus possui vários atributos que fazem ser quem Ele é. Deus é amor. Deus é todo-poderoso. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Ou seja, se conhece todas as coisas, é todo-poderoso. É amor transcendente. É onipresente, ou seja, está em todos os lugares, consegue sondar todas as pessoas ao mesmo tempo. Mas não podemos esquecer que Deus também é justiça. E a Bíblia vai dizer que o pecado afasta o ser humano de Deus e coloca o ser humano em inimizade contra Deus. E qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna para todos aqueles que creem. Então, quando o ser humano pecou, foi afastado da presença de Deus, e a justiça de Deus pedia a condenação de toda a raça humana, de todos os seres humanos. E nisso está o amor de Deus, e aonde mora o amor de Deus, a sua misericórdia, o seu amor para com a sua criação, é que Deus enviou o seu Filho para assumir a forma do ser humano, porque o ser humano merecia ser castigado. Então ele deveria assumir a forma do ser humano, receber o castigo no meu e no seu lugar, e assim cumprir a requisição da justiça de Deus. Desta forma, a justiça de Deus se cumpriu em Jesus Cristo, que não tendo pecado, ao ser condenado como pecador, leva o meu e o seu pecado sobre si na cruz do Calvário. E todo aquele que nele crer é justificado e recebe a vida. E como nós sabemos que nós somos justificados e que nós recebemos a vida? É porque o amor de Deus está em nós. E como nós sabemos que o amor de Deus está em nós? É porque o Espírito de Deus nos foi dado, e o Espírito Santo de Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor.
Então a manifestação do amor de Deus não é uma manifestação da boca para fora, mas foi uma manifestação com prova. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Esse é o ápice do amor. Jamais haverá um amor que se compare em atitude semelhante ao que Deus fez por nós. Nisto está o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas não está em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviando o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar na cruz do Calvário. Amados, versículo 11: se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Vocês vão ver aqui que João nem fala muito de que nós devemos amar a Deus. Ele sempre vai dizer assim: Deus nos amou antes de nós amarmos a Deus, de poder ter esse conceito, essa consciência de amor a Deus. Deus primeiro nos amou e nós devemos amar uns aos outros. É uma transferência, porque o amor de Deus está em nós. E qual é a forma de nós provarmos que nós amamos a Deus? Amando uns aos outros. Tá? Então que isso fica bem claro para nós. Aquele que não ama o seu próximo, o amor de Deus não está nele. Aquele que ama o seu próximo, o amor de Deus está nele. Versículo 12: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. E em nós é perfeito o seu amor. João diz aqui: ninguém nunca viu a Deus. Lá no Evangelho de João ele vai dizer também que ninguém jamais viu a Deus, e Deus se revelou à humanidade na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Deus se manifestou, Deus se revelou a nós através do seu único Filho Jesus Cristo. Lá em João 14, Jesus vai dizer assim: quem vê a mim, vê o Pai. Então ele está dizendo que a revelação de Deus para a humanidade se dá através da pessoa de Jesus Cristo. Todo e qualquer relacionamento que qualquer ser humano venha a desenvolver ou querer desenvolver com Deus Pai, só será possível através de seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É apenas através de Jesus que nós conseguimos ter relacionamento com o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Nisto, versículo 13, eu já vou encerrar, tá, irmãos? Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Mais uma vez, João, ele enfatiza uma das formas de nós conhecermos que o amor de Deus está em nós, que Deus está em nós, e que nós Deus é através da comunhão que nós temos com o Espírito Santo. Versículo 14, e vimos, nisto, versículo 13, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Irmãos, é através da testificação do Espírito Santo é que é possível compreender e entender a obra vicária de Jesus Cristo, fez por nós
na cruz do Calvário. Versículo 15: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, irmãos, aqui é uma coisa, é algo muito complexo. Quando ele diz confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele não está se referindo apenas à verbalização. Porque a pessoa falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus é muito fácil, você pode ensinar até um papagaio a falar. A questão aqui é confessar. Confessar significa que vem acompanhado de uma atitude. Tá? Confessar é palavra acompanhada de atitude. Ninguém pode confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus se não houver uma mudança de atitude na sua vida. Ninguém pode confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e continuar vivendo uma vida de pecado, continuar vivendo uma vida de desobediência. Ninguém pode confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e continuar pisando no sangue de Jesus Cristo, continuar crucificando o Filho de Deus todos os dias através de uma vida pecaminosa. Ninguém pode confessar o Filho de Deus e continuar vivendo no pecado. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Essa palavra é tremenda. A todos os cristãos, a todos os servos e servas de Deus, que através da obra e convencimento do Espírito Santo, reconheceram o que Deus fez através de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário, reconhecendo que são pecadores, merecedores do justo juízo de Deus, a condenação eterna, e que eles reconheceram em Cristo e confessaram a Ele como o único e suficiente Salvador. Esse sim, Deus está nele e ele está em Deus, porque ele entendeu, porque ele compreendeu, e a sua confissão vem acompanhada de atitudes que demonstram que ele compreendeu que Jesus Cristo verdadeiramente é o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você acredita e verbaliza, ou seja, você fala que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas continua vivendo uma vida de pecado, significa que o amor de Deus não está em você. Significa que você não compreendeu o significado de tudo que Deus fez na cruz do Calvário. E o nosso desejo, a nossa esperança, é que nessa manhã, o mesmo Espírito que um dia convenceu a mim, e que um dia convenceu a todos os meus irmãos, ele venha também verdadeiramente convencer você dos seus pecados, convencer você de que todo ser humano que caminha afastado da presença de Deus, que caminha afastado de Deus, Deus não está nele. Para que Deus esteja nele, que ele esteja no amor de Deus, ele precisa reconhecer os seus pecados, abandonar essa vida de más práticas, a vida do adultério, a vida da criminalidade, a vida da prostituição, a vida da devassidão, abandonar todos os pecados e viver uma vida em santidade para Deus. Meu desejo é que o Espírito Santo te conceda essa sabedoria, te conceda esse entendimento, e o principal de tudo, lhe conceda vida
e capacidade de entender e compreender isso e poder caminhar na presença de Deus. Aí sim, a sua confissão, como está no versículo 15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Se você compreender isso, Deus verdadeiramente estará em você e você nele. Versículo 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Versículo 17: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é? Somos nós também neste mundo. Versículo 18: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Ele vai dizer que o amor perfeito é aquele amor que nos dá confiança para o dia do juízo. Todos nós sabemos que nós não somos perfeitos. Todos nós sabemos que nós estamos vivendo em um processo de aperfeiçoamento em todas as áreas de nossa vida. E é muito comum muitos cristãos terem medo. E o medo aqui, eu já vi, por isso eu disse a vocês anteriormente que o versículo não pode ser retirado do seu contexto. Eu já vi pessoas dizendo aqui que quem ama, quem tem o amor de Deus, não tem medo de nada. Em qualquer outro contexto. Ou seja, pode estar havendo um incêndio e ele não tem medo, ele vai entrar no meio daquele incêndio confiando de que vai passar e de que não vai acontecer nada. Ele não vai ter medo, por exemplo, de entrar numa área de risco em uma hora, em um horário tarde da noite ou da madrugada. Ele não tem medo, por exemplo, de pegar uma doença, uma enfermidade. Eu já vi pessoas usando esse versículo fora de seu contexto, em vários contextos, e distorcendo. A questão aqui é que aquele que o amor de Deus está nele, ele não vai ter uma coragem, no sentido até de uma coragem irresponsável, a ponto até mesmo de tentar a Deus, porque é isso que sugere esse versículo fora do seu contexto. O que o João está dizendo aqui, nós precisamos analisar o contexto. Ele está falando do dia do juízo, que o amor de Deus em nós nos dá confiança para o dia do juízo. Entenda isso de uma vez por todas. É para o dia do juízo. O cristão não tem medo do juízo final. Se o amor de Deus está nele, se o Espírito de Deus está nele, e ele vive uma vida buscando aperfeiçoamento no seu estilo de vida, nas suas práticas diárias, na sua forma de lidar com o seu próximo, principalmente no seu relacionamento para com Deus, em uma vida de oração, em uma vida de consagração, em uma vida de leitura da palavra, buscando fazer a obra de Deus. Esse cristão não precisa ter temor de chegar diante de Deus, pois que todos nós seremos julgados. A diferença, e nós vamos ver aqui a diferença para aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus, é que no dia do juízo, alguém poderá se levantar para nos acusar diante de Deus. Satanás, o inimigo das nossas almas, pode até querer se levantar para nos acusar diante de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que nós somos
justificados em Cristo. Por quê? Porque os nossos pecados que nos condenavam à condenação eterna foram lançados sobre o justo Filho de Deus. E a justiça do Filho de Deus foi atribuída a nós. Então, conjecturando aqui, se alguém dizer assim, mas esses aí também eram pecadores, Jesus Cristo vai dizer naquele dia, mas eu morri e recebi a condenação no lugar dele. E ele creu e por isso o pecado dele foi perdoado. Isso é justificação. Por isso o cristão tem confiança. E o amor de Deus para conosco, ele é perfeito quando nós temos essa confiança. Se algum cristão não possui essa confiança ainda, é porque o amor de Deus nele precisa ser aperfeiçoado. E isso não parte de Deus, mas parte de nós. Buscarmos mais a Deus, compreendermos mais a palavra de Deus para as nossas vidas. Nós venhamos a buscar ter um melhor relacionamento com Deus. Eu já vou encerrar, tá, irmãos? Nós buscamos a ter um relacionamento melhor com Deus para que o amor seja aperfeiçoado. E no amor não há temor, ou seja, não há temor por causa do juízo. Não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, ou seja, o medo é o medo de que haja condenação. É a pena da condenação. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós, irmãos, que amamos a Deus, o Espírito está em nós, temos essa confiança de que vamos chegar diante do juízo, não por mérito próprio, mas pelos méritos de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Todos nós nos encontramos justificados diante de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 20 e 21, para poder encerrar, e eu estarei passando para o pastor Alex. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, irmãos, fica aí essa palavra, esse entendimento. Aquele que diz que ama a Deus, eu volto a dizer a vocês, não pode ser apenas uma verbalização vazia. Dizer que ama a Deus é muito fácil, mas dizer que ama a Deus e você não ama o teu próximo, pelo contrário, você aborrece o teu próximo, você odeia o seu próximo, o seu irmão, o amor de Deus não está em você e você é um mentiroso. E nisso nós conhecemos que a porta do Evangelho é uma porta estreita, o caminho é estreito. É por isso, porque ele é baseado e medido pelo amor de Deus. O amor de Deus em nossa vida, que reflete no nosso relacionamento para com os nossos irmãos e para com os nossos próximos. E esse é o maior mandamento, que nós venhamos amar o nosso próximo, porque nós amamos a Deus. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, que Deus possa continuar abençoando a sua família, e que através dessa palavra você possa ser edificado, que você possa ser consolado e exortado para a glória de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.